aqui. Então fique de pé no seu lugar, pegue a sua Bíblia. E nessa noite Deus, de uma forma especial, chamou o pastor Gustavo Poubel para trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, levante ela para o alto. Isso. A visão linda aqui de várias Bíblias levantadas. Glórias a Deus. Vamos confessar, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Vamos, perdão. É todo mundo junto, né? 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Põe ela no seu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa noite, Pai, porque é um privilégio, Pai, poder te cultuar, estar aqui no teu nome, fazer parte da tua igreja e ser como aquele que é chamado pelo Senhor, ó Deus. Muito obrigado, porque estamos reunidos aqui no teu nome. A tua presença é tão real entre nós, Pai, assim como a tua palavra, Pai, ela vai abrir diante dos nossos olhos, que ela também se abra diante dos nossos corações, e que nós possamos, com a tua unção, com a tua promessa e com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, conhecer mais a tua vontade e ser mais conforme o teu coração. Assim nós oramos, nós abrimos o nosso coração e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Estou feliz, irmão, de estar aqui com vocês. O coração se alegra de poder ter essa oportunidade de estar dividindo a palavra do Senhor. Não há nada mais glorioso do que a palavra de Deus. É tão bom. É tão bom. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tantas passagens da Bíblia falam sobre a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor. E é tão bom quando milhares e potencialmente milhões de pessoas estão atentas para ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Muitas pessoas por aí tentam buscar, tentam ouvir a voz de Deus, tentam conhecer a vontade de Deus, mas às vezes se perdem, porque esquecem de um princípio tão básico, mas tão impressionante, tão importante. Nós só podemos ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor. Nós só podemos ter certeza da vontade de Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso nós amamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tesouro para os nossos corações. A palavra de Deus, ela nos poliu. Ela vem trazendo um molde que Deus quer para nós, da nossa vida. Quantos são gratos aqui porque um dia receberam a incorruptível palavra de Deus e foram salvos pelo Senhor Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso, mas a palavra de Deus também tem poder para nos transformar a cada dia. A Bíblia diz que a vida do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Ontem você pareceu com Jesus, mas hoje você se parece ainda mais com Jesus, porque a palavra de Deus vai trazendo o resplendor do rosto, da glória de Jesus em nós. Por isso nós amamos a palavra de Deus. E algo tão interessante, há um versículo na Bíblia que Deus chama Davi, o homem comum, assim como eu e você, e ele chama Davi, diz Davi, o homem segundo o meu coração. Irmãos, você já deve, eu sei, você já recebeu muitos elogios, talvez de pessoas que você amava muito, admirava muito. Você já recebeu elogios de pessoas distantes, de pessoas próximas, de pessoas da sua família, de pessoas que você acabou de conhecer talvez, de pessoas importantes,
e pessoas que você talvez nunca viu. Elogios que entraram no seu coração e talvez fizeram algo dentro de você. Mas receber um elogio de Deus, ouvir da própria boca de Deus: você é segundo o meu coração. Não existe privilégio maior do que esse. Não existe privilégio de ouvir um elogio do próprio Deus dizendo: ei, você é segundo o meu coração. Quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, para atender o chamado de Deus e deixar a palavra de Deus nos moldar, a cada dia Deus nos faz segundo o coração dele. Ele não escolheu pessoas prediletas ou disse: você é segundo o meu coração, você não é. Você é segundo o meu coração, você não é. Não é assim. Aquele que quer abrir o coração para que Deus faça segundo o seu coração, pode ter certeza que Deus a cada dia faz com que ele seja segundo o coração de Deus. E você está aqui para receber a palavra do Senhor junto comigo, para que você saia daqui mais e mais e mais segundo o coração de Deus. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: hoje você vai sair daqui com o coração segundo o que agrada a Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 10. E eu quero trazer para vocês 7 características que agradam o coração de Deus. Nós acabamos de louvar que nosso coração é grato. É grato. É grato porque um dia Ele nos salvou, Ele nos redimiu. É grato porque o Senhor encontrou conosco e nos enriqueceu de bênção, de vida. Nós somos gratos, nós temos a alegria da salvação dentro do nosso coração. Mas nós não queremos ser gratos sozinhos, nós queremos agradar o coração de Deus. E eu trouxe aqui para vocês, eu tenho para trazer para vocês 7 características que agradam o coração de Deus. Eu trouxe isso ao meu coração. E o primeiro exemplo que nós temos é a característica através da vida de Moisés. Moisés, um homem de Deus que se entregou ao Senhor. Moisés, um homem de Deus que teve a vida transformada por Deus, trabalhada por Deus. Nós vemos Moisés no começo da sua caminhada matando um homem com as mãos, tentando fazer justiça própria com as mãos. Mas nós vemos o final da vida de Moisés, um homem que teve elogios de Deus, dizendo que era um homem mais manso, um homem que agradava o coração de Deus. Mas através da vida de Moisés, nós vamos descobrir a primeira característica que agrada o coração de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 10, disse assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou que vê o cego? Não sou eu o Senhor? Versículo 12: vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. A característica que nós vemos na vida de Moisés é que Moisés, ele não nasceu pronto. Moisés, ele não veio perfeito para as mãos de Deus. Mas é tão interessante nós olharmos para a vida de Moisés e descobrir que pelo zelo que ele tinha com Deus, ele atende o chamado, apesar das suas imperfeições. Olha aí, está escrito aí: pelo zelo que tem a Deus, atende o chamado, apesar das suas imperfeições. Quando nós olhamos a vida de Moisés e lemos esse texto, nós estamos vendo o homem que tinha gagueira, ele tinha uma deficiência na fala, e Deus o estava chamando para se apresentar no nome de Deus diante do maior governador da época, que era Faraó. Deus estava chamando ele para se apresentar diante de todo o povo e dizer assim: eu tenho sido o representante de Deus, porque o Senhor me visitou. Às vezes nós olhamos para os homens e as mulheres de Deus que agradam o coração de Deus, olhamos e dizemos assim: parece que nasceu pronto, parece que esse já é escolhido e não tem falha, não aconteceu nada, ele é perfeito, e porque ele é perfeito, Deus o chamou. Existe uma frase que você já deve ter ouvido, que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E a característica que agradou o coração de Deus ao olhar Moisés, em meio às suas imperfeições pessoais, Moisés, pelo zelo que teve com Deus,
pelo amor, pela gratidão. Moisés estava pastoreando, estava com as suas ovelhas, ou melhor, a ovelha do seu sogro, nem dele era. E foi no monte de Deus. A Bíblia diz que foi no Horebe. E no Horebe, a Bíblia diz que a sarça começou a pegar fogo e não se consumia. E Deus, dentro daquela sarça, diz: Moisés, Moisés. E chama Moisés. E Moisés atende aquele chamado. Ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é a terra santa. E ele se apresenta para o Senhor. E Deus começa a falar o plano que tem com ele. Deus começa a colocar no coração de Moisés o plano, o chamado, a obra, a direção. E Moisés começa a dizer: Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, chama outro, mas eu não. Senhor, tem um irmão, tem outras pessoas. Mas houve um momento em que Moisés, mesmo no meio das suas imperfeições, ele não se olhou perfeito, ele continuou olhando a sua vida com imperfeições, mas ele parou de olhar para si mesmo e olhou para cima, para um Deus que é perfeito e que pode todas as coisas. Um Deus que é perfeito e pode usar a minha imperfeição e a sua imperfeição. Um Deus que não olha para as nossas imperfeições, mas olha para o nosso coração e vê se nós estamos dispostos a atender o chamado de Deus, a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para, no nome do teu Filho, no nome de Jesus, fazer a tua vontade, estar disposto ao Senhor. Irmãos, Deus não usa ninguém que está se parecendo perfeito. Deus usa pessoas que se parecem como barros, mas que quando se entregam nas mãos do Senhor, o Senhor vira um oleiro e vai fazer o barro, segundo a perfeita vontade de Deus, se transformar em um vaso, em um utensílio na casa, na presença e nas mãos de Deus, utensílio apto para receber do tesouro, que é a vida de Deus, que é o amor de Deus. Eu e você temos a proposta de sermos usados pelo Senhor, e a proposta que Deus tem para nós não é simplesmente olhar para nós e dizer: olha, o dia que você for perfeito, o dia que você não tiver mais nenhuma imperfeição em você, eu posso te usar. Não. O que Deus faz conosco, está fazendo nessa noite aqui na Igreja Batista da Lagoinha, é olhando para dentro dos nossos corações, dentro do coração de pessoas que são imperfeitas, e dizendo: eu estou te chamando, eu quero você para mim, eu quero te usar, eu quero ser a sua boca, eu quero ser aquele que vai na sua frente, eu quero que você seja um vaso útil nas minhas mãos. E aí nós começamos a descobrir que uma das características que mais apaixonam o coração de Deus é um ser humano perfeito confiar no Deus perfeito e fazer uma obra sobrenatural aqui nessa terra. Você está disposto, mesmo sendo imperfeito, a ser moldado pelo oleiro que está aqui nessa noite? Pelo zelo que tem com Deus, atende o chamado, apesar das suas imperfeições. Outro exemplo é a vida de Abraão. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, abra comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós ouvimos a vida de Abraão, olhamos para ele, nos inspiramos para agradar o coração de Deus essa noite. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos a segunda verdade. Mesmo como estrangeiro na terra, vive pela fé como filho da promessa. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, como nós cantamos aqui, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos um homem que está no meio da sua família, está cumprindo o que todo mundo cumpriria. Está na sua família, está no seu emprego, está no seu afazer.
Mas sobre a vida de Abraão existia uma limitação. E começa a existir algo no coração de Abraão. Porque quando Deus começa a falar no coração de alguém, irmãos, esse alguém tem o coração tocado. Deus queria dividir um sonho. Deus queria alguém que pudesse dividir um sonho para cumprir esse sonho aqui na terra. Deus queria formar um povo e separar um povo, o povo de Israel, para ser o povo de Deus, usado por Deus aqui nessa terra. Mas Deus precisava de uma pessoa. Deus precisava de alguém para poder sonhar junto com ele. E Deus pega Abraão na sua terra, na sua casa, e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Quando nós olhamos esse texto, nós podemos imaginar que Abraão estava no lugar confortável, no lugar de provisão, no lugar onde tinha tantas coisas. Os olhos de Abraão viam muitas coisas boas. Mas quando Deus fala ao coração de Abraão, o coração de Abraão começa a enxergar as promessas de Deus. O coração de Abraão começa a estar disposto a viver o sonho de Deus. Deus precisa de corações abertos para que Ele possa realizar os seus sonhos. Eu ouvi uma frase uma vez, que se nós estamos sonhando sonhos que são no nosso tamanho ou menor do que nós, é porque nós estamos ou sonhando um sonho sozinhos, ou então estamos sonhando sonhos de outra pessoa. Mas se nós estamos sonhando sonhos que são maiores do que nós, é porque os sonhos de Deus estão sendo implantados dentro do nosso coração. Se você nessa noite tem sonhos no seu coração que são maiores do que você mesmo, é porque a semente divina do sonho de Deus já entrou dentro do seu coração, e os sonhos de Deus já estão te convidando a ir para mais longe, mais fundo, mais além com Ele. E isso Abraão compreendeu, e ele abriu o seu coração para Deus, e ouviu: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha em Gênesis capítulo 11, versículo 8, abra comigo, Gênesis capítulo 11, versículo 8. Se tem alguém perto sem Bíblia, você pode emprestar a sua Bíblia e abençoar a vida do seu irmão. Oh, perdão, eu disse Gênesis, Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 8, aleluia, diz assim, fala assim: Senhor Jesus, abençoa a vida do pastor Gustavo, amém. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o que a Bíblia diz: pela fé, Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você vive pela provisão dos seus olhos, pelo aquilo que você pode ver, pelo aquilo que você pode sentir, pelo aquilo que você sabe que já tem. Mas Abraão, eu quero implantar em você um sonho. Eu quero colocar dentro do seu coração um sonho da fé, um sonho que os homens talvez não entendam, um sonho que os homens talvez não compreendam, um sonho que os homens talvez possam te deixar sozinho. Mas a hora que você topar, sair da sua terra, da tua parentela, e não viver simplesmente pelos seus olhos, mas viver pelo meu projeto, pelo meu sonho da fé, pelo meu propósito, ainda que os homens não te compreendam, eu te compreenderei. Ainda que os homens não estejam junto com você, eu estarei junto com você. Ainda que alguém não te dê provisão, Abraão, eu vou te dar a provisão que você necessita. Abraão, e é tão grande que quem te abençoar vai ser abençoado. Abraão, é tão grande o sonho que eu tenho para você e a promessa de viver pela fé, ainda como herdeiro, ainda como não estando em seu lugar. Talvez Deus esteja te chamando para viver sonhos. E os sonhos que Ele tem para a sua vida, irmãos, te tiram da sua terra de conforto. Você não pode ficar na sua terra de conforto para viver os sonhos de Deus. Você tem que viver como que peregrino. Talvez dizendo, não dá, mas indo para o lugar da promessa. Não tem, mas indo para o lugar do projeto de Deus. Hoje nós fomos fazer uma visita no hospital, uma irmã chegou e disse assim:
Gustavo, você é da onde? Eu falei, eu sou de Vitória do Espírito Santo. E ela disse assim, você largou tudo lá em Vitória para vir para Belo Horizonte sozinho? Eu falei assim, larguei. Mas não foi sozinho, porque eu sabia que Deus iria comigo. E ela falou bem assim, como é recomeçar tudo? Como é começar uma vida em outro lugar? Quem teve essa experiência aqui já de recomeçar a vida em outro lugar? Como é recomeçar tudo? Eu disse, olha, eu sei de uma coisa. Quando Deus toma o seu coração e leva o seu coração para o lugar da promessa, os dias são contados tão rápidos, parecem que passam tão rápido, porque Deus faz com que a terra da promessa brote das promessas de Deus para a sua vida. E eu comecei a meditar sobre isso. Parece que Deus quer nos tirar do lugar de conforto, do lugar onde nós já conhecemos, nós já sabemos, e quer nos colocar no lugar no lugar que só pela fé nós poderíamos ir e permanecer. Eu sei que nessa noite Deus quer levar pessoas a sonhar projetos que você não poderia sonhar sozinho, mas o caminho de Deus e o pensamento de Deus quer te levar para lugares tão grandes e tão maravilhosos em Deus. Pastor, mas como eu faço para viver os sonhos de Deus? Eu não sou chamado pai da fé, eu não tenho o nome de Abraão, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Deus não precisa que a gente tenha, que a gente possa, que a gente seja. Deus precisa de um coração disposto a ser estrangeiro numa promessa, mas confiar mais na palavra de Deus do que na sua própria provisão. Confiar mais no que Ele coloca no coração do que nós podemos ver com os nossos olhos, porque a promessa de Deus é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor e ousam confiar nas promessas de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, eu confio, e você? Ele deu uma risada? Se ele deu é porque ele confia também. Mesmo como estrangeiro na terra, vive pela fé como filho da promessa. O terceiro exemplo que nós temos é olhar para o grande homem de Deus chamado Davi. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 17, versículo 41. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41, nós olhamos para a vida de Davi. 1 Samuel 17, 41. Nós olhamos para esse homem segundo o coração de Deus, um guerreiro do Senhor, alguém que foi o rei, estabelecido por Deus. Mas há um segredo no coração de Davi, um segredo que nós podemos pegar para nós essa noite, e temos o nosso coração agradável diante de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, portanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Outra característica que nós descobrimos sobre a vida de Davi é que o homem e a mulher que tem um coração que agrada o coração de Deus, olha aí, vai vir aí, ó. Não confia apenas em si mesmo, mas acima de tudo, confia na aliança que tem com o seu Deus. Quando nós olhamos a história de Davi, nós vemos o grande guerreiro. Há uma história, quando nós olhamos, há uma história que eles cantavam na época, dizendo que Saul tinha matado centenas, mas Davi tinha matado milhares. Saul tinha matado muitos, mas Davi tinha matado muito dos muitos. E nós olhamos o grande guerreiro que não perdia batalha, que confiava no Senhor, um grande guerreiro que estava diante do exército de Deus, vencendo, louvando a Deus e conquistando e trazendo a arca de volta e fazendo tudo o que agradava o coração de Deus. Mas quando nós olhamos para ele, nós temos que descobrir o segredo, e o segredo está aqui. Quando Davi foi enfrentar o Golias,
Davi não foi com a sua própria força. Davi não olhou para si mesmo. Davi não parou e disse: olha, eu sou pequeno, eu não posso, eu não consigo enfrentá-lo, não. Davi não olhou para si mesmo, mas Davi olhou para Deus. E quando Davi foi confrontar o gigante, ele disse: esse incircunciso, ou quer dizer, esse desaliançado com Deus, está vindo contra mim, e eu vou contra ele, porque eu não vou na minha própria força, mas eu vou confiante na aliança que eu tenho com Deus. Satanás se levanta contra nós de várias formas. Ele tenta se levantar contra nós, tentando de tantas coisas, mas nós podemos olhar para Satanás, para as suas armas, para aquilo que ele se levanta e diz: Satanás, você perdeu algo que hoje eu tenho em Cristo Jesus. Você perdeu algo que hoje você não pode mais ter, mas eu tenho. É uma aliança com Deus. Quando o diabo se levantar contra a sua vida, você pode dizer: Satanás, você é um perdedor, porque você luta com a sua própria força, e eu sou vencedor. Ou melhor, eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, porque eu luto confiando na aliança que eu tenho no meu Deus. É tão lindo nós olharmos um irmão, uma irmã que confia no Senhor, e com coisas tão simples da vida tem vitórias tão extraordinárias, tão sobrenaturais, porque confiam em Deus. Essa tarde, fazendo a visita no hospital, nós pegamos uma irmã, serva no Senhor Jesus, e fomos orar por ela e deixar um salmo ali no coração dela. E de repente ela disse assim, eu perguntei: você tem Jesus no seu coração? Você tem Jesus no seu coração? E ela disse assim: irmão, eu não só tenho Jesus no meu coração, como eu tenho Jesus na minha vida. Os médicos fizeram um transplante em mim, tiraram um órgão, e eles me deram 8 dias de UTI, mas em 1 dia e meio eu saí da UTI, e até hoje eles não entendem como essa recuperação foi tão rápida. Ela falou: eu estou aqui cortada com a cirurgia, mas para mim é como se não estivesse nada, e eu creio que meu Deus vai me levar para a minha terra. Quando eu olhei aquilo, eu disse: essa mulher é aliançada com Deus. Ela sabe passar os confrontos da vida, não simplesmente confiando na sua habilidade, na sua própria força. Ela sabe passar os confrontos da vida dizendo: eu vou vencer porque eu tenho uma aliança com Deus, eu vou prosseguir porque eu tenho uma aliança com Deus, eu serei restaurada porque eu tenho uma aliança com Deus. O gigante pode ser maior do que a mim mesmo, mas não é maior do que o meu Deus, em quem eu tenho uma aliança. Se essa aplauso é para o Senhor, pode dar com força, misturar com glória a Deus e aleluia. Há batalhas que nós, se não perdemos, né, porque o crente não tem perca, o crente tem recomeço, e todas as vezes que nós pensamos que estamos perdendo, é uma oportunidade de Deus para nós recomeçarmos e levantar de novo e continuar a batalha. Mas quando a nossa vida, o nosso confronto diário, quando parecemos que perdemos, é porque não lembramos da aliança que nós temos com Deus. Mas um crente, irmãos, que está no meio da batalha, quando começa a lembrar da aliança que tem com Deus, pode ser Davizinho, pode ser pequeno, pode ser o mais moço da sua casa, pode ser franzino, pode ser o que for, vira um gigante de Deus, vira um herói de Deus, vira um conquistador de Deus, vira aquele que clama dizendo: eu creio em Deus. Pode ser com apenas uma pedrinha: Golias vem, porque eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Irmão, essa característica, ela atrai o coração de Deus, e Deus é fiel, Ele está conosco. Quando nós lembramos da aliança que nós temos com Ele, Ele está conosco no meio das adversidades. Ele estava com Davi quando Davi confrontou Golias. Ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles estavam lá na fornalha de fogo. Ele estava com Daniel quando Daniel estava na cova dos leões. Como homens e mulheres de Deus lembram e se relembram da aliança com Deus, Deus se faz presente em todos os momentos.
assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com Daniel, assim como Ele foi com aqueles 3 jovens no meio da fornalha. Enquanto você estiver relembrando e lembrando e relembrando das promessas de Deus, e que você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, Ele estará contigo em todos os momentos. Olha só, Ele disse em Hebreus 13:5: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. O profeta Isaías profetizou dizendo: agindo Deus